Boa tarde a todos, que a graça e a paz estejam em seu coração, amém? Amém. Eu gostaria de convidá-los a colocar-se em pé neste momento. Aqueles que trouxeram a Bíblia, quer ou tenham no celular, abram-a no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17. Queremos também agradecer aos visitantes que estão conosco, que Deus abençoe a você. A nossa igreja está à sua disposição para o servir. Lucas capítulo 9, versículo 10 ao 17. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, aconselhando-os. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixinhos, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Assim como você está, feche seus olhos. Se você, meu querido, tem alguma necessidade especial, coloque a sua mão sobre o teu peito e apresente. Eu quero vos avisar, Jesus está neste lugar. O Espírito Santo também está nesse lugar. E o Deus Todo-Poderoso está aqui. E quando Ele está, meu querido, algo tremendo, sobrenatural acontece. Querido e amado, nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós oferecemos a Ti, Senhor, este culto. É para Ti que estamos fazendo. É para o Teu louvor, é para a Tua glória. É para o manifestar da graça bendita a ser liberada no meio do Teu povo. O Senhor conhece a cada um como entrou neste lugar. Mas nós queremos declarar no nome de Jesus que eles não sairão da mesma forma. Queremos pedir, Senhor, que Tu os envolva com a Tua unção e que haja o derramar da Tua presença, da Tua vitória sobre cada vida, e que vidas sejam curadas, que vidas sejam tocadas de forma sobrenatural. Assim oramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aqui então, o discípulo chamado Lucas, um dos discípulos, um dos 12, ele relata a respeito que eles haviam chegado de um determinado lugar, onde estavam jubilosos por tudo aquilo que Jesus havia feito. E eles foram então diante de Jesus dar-lhe o relatório das obras grandiosas, mas eles também entenderam que eles só fizeram aquelas coisas porque Jesus havia lhes dado autoridade. E pensando sobre a autoridade, eu gostaria de lembrar os irmãos, você sabia que Deus também instituiu você de autoridade? Amém? E quando Deus nos institui de autoridade, há um propósito dessa autoridade sendo colocada sobre as nossas vidas. Então, meu querido, quando você se deparar com uma situação onde alguém está endemoniado, você tem a autoridade para expulsar. Amém? Ou se de repente você se depara com alguém que está enfermo, você tem autoridade para curar.
ou se você, meu querido, se depara dentro de um conflito, alguma situação, você tem autoridade para liberar paz sobre aquele lugar. Não é se envolver na situação, ou se contaminando na situação, mas sendo a diferença, porque Deus te colocou por cabeça, e cabeça é um sinal de governo. E o tema que eu estarei compartilhando hoje a respeito dessa palavra, você já deve ter ouvido inúmeras vezes. Interessante, esta palavra está nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o Senhor queria trazer a mim e a você uma lição, e que você esteja com seus ouvidos atentos para ouvir aquilo que Ele quer trazer para a sua vida. O tema é provisão sobrenatural. Deus nunca faz nada por a metade. Alô? Se alguém tem recebido a metade, porque ainda não entendeu a revelação do Senhor. Tudo que Deus faz, Ele faz sobrando, Ele faz com abundância. Quando Jesus cura ali um paralítico, Ele ficou tão jubiloso com a cura, e que ninguém pôde conter a alegria daquele homem. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus irá te surpreender. Se você entrou triste neste lugar, a unção da graça do Senhor te envolverá, e você sairá cheio da presença de Deus. Mas, meus queridos, algo que me chama a atenção nesse texto: os discípulos chegaram cansados de uma jornada de trabalho. Eles chegaram cansados, e Jesus, percebendo a canseira dos seus discípulos, Ele convidou: vamos para uma chácara, vamos para um lugar, vamos para um lugar de repouso, de descanso. Porque, meus queridos, todos nós precisamos desfrutar do descanso. Mas, no entanto, Jesus se dirigiu a uma região deserta. Alguns tradutores dizem que não era totalmente deserta, era uma região com poucas pessoas habitando nela. Mas uma coisa certa é, Jesus levou as pessoas para um lugar diferenciado. Um lugar onde Ele poderia descansar, onde Ele poderia ministrar na vida dos seus discípulos. Mas alguma pessoa comentou com um, outro comentou com outro, que Jesus estava indo em Betsaida, no lugar distante, e um após um. Não tinha Uber, não tinha avião, não tinha carros, mas cada um deles se dispuseram para ir encontrar-se com Jesus. E, meu querido, você está nesta noite por quê? Eu te faço a pergunta: por que você está nessa noite, aqui neste lugar? Porque você gosta do louvor, gosta do povo, é bom. Mas há um convidado especial aqui nessa noite, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu venho por Ele, eu faço o que faço por causa dele. E quando Jesus chegou no lugar, as pessoas já estavam aguardando a Jesus. Interessante que o primeiro tópico que eu quero abordar nesta noite, Jesus foi para descansar. Porque Ele, como homem, Ele também cansava. Mas Ele, chegando ali, Ele olhou para aquela multidão que estava ali. E a Bíblia diz que Jesus encheu-se de compaixão. E, meus queridos, um atributo, uma bênção, um discernimento, uma atitude que todos nós devemos cultivar é a compaixão. Porque o próprio Jesus
sendo Deus, Ele teve compaixão daquelas pessoas. E pela Bíblia nos diz que não eram pessoas ateias, não eram pessoas que não tinham uma religião, eram pessoas que tinham algumas necessidades. E perceberam e criaram uma expectativa que Jesus poderia solucionar esta necessidade que eles tinham. Então, meus queridos, é muito importante você gerar essa expectativa, ter essa convicção: eu vou por causa de Deus, eu vou louvar, eu vou adorar ao Senhor, mas eu vou procurar tocar nas orlas dEle, para ser abençoado. Meus queridos, vida espiritual, vida com Jesus, não é uma vida que nós devemos viver relaxadamente. Jesus foi descansar, mas Ele tinha um propósito na sua vida, Ele tinha um objetivo. E ali, Ele percebeu, Ele atendeu, Ele ficou atento às necessidades daquelas pessoas. E o texto nos fala que havia todos os tipos de necessidade. E a Bíblia diz que Jesus respondeu às necessidades dele. Muitas vezes, meus queridos, nós cometemos um erro de imaginar que Jesus tira descanso, mas talvez você já deve ter ouvido falar que nem o capeta tira descanso, nem o capeta dá trégua. Quando Davi, a Bíblia nos relata a história, você pode conferir no livro de Samuel, quando ele foi descansar, ele de uma forma ali imprudente, perdeu o seu foco, consequentemente perdeu muitas bênçãos e promessas de Deus sobre a sua vida. Mesmo você descansando, mesmo você se permitindo que o seu corpo descanse, que a sua alma descanse, mas nunca permita sair da presença de Jesus, saber que os olhos deles estão sobre toda a terra e tem por propósito de abençoar. Jesus descansando então ali, ele percebeu que havia, e a Bíblia nos trata, ovelhas, pessoas que estavam vivendo inúmeras situações, as mais diversas, e não tinham esperança, não tinha alguém que animasse elas para acreditar, não havia alguém que pudesse dar um destino para elas. Mas chegando na pessoa certa, o importante é você chegar na pessoa certa, né, irmão? Porque quando você chega na pessoa certa, você tem a resposta certa, você tem a solução que você precisa. Então esse povo seguiu, achou Jesus. Você encontra isso no livro de Lucas capítulo 9, versículo 11, que Jesus curou e abençoou de todas as sortes das suas necessidades. A Bíblia diz que Jesus nunca nos manda embora de mãos vazias. Você quer sair de mão vazia ou quer sair de mãos cheias? Alô, irmãos, estão entendendo, meus queridos? Culto a Deus não é simplesmente, meus queridos, uma atitude que eu decido sair da minha casa e vir na casa de Deus. Há um propósito: primeiro, para glorificar o nome de Deus; segundo, para trazer a presença de Deus sobre o lugar; e terceiro, para que eu cumpra o propósito dele em ser abençoado. Cada culto, meu querido, se você vir com a atitude correta, você vai ser tocado pelo Espírito Santo, Senhor. Certa vez eu entrei numa crise a respeito de alguns acontecimentos sobrenaturais que eu via numa determinada igreja, e especialmente eu imaginei, porque naquela igreja estava um pregador de renome, um americano, e ali foi um mover de Deus tremendo, maravilhoso. E eu fui diante do Senhor: Deus, o que está acontecendo?
Daí o Espírito Santo me falou: não é o lugar, não é a pessoa, mas é minha presença que está naquele lugar. Quantos creem que a presença de Deus está aqui? Amém? Daí, meus queridos, eu fiquei muito empolgado. Então o segredo é a tua presença. Quantos almejam a presença manifesta do Senhor sobre a sua vida? O irmão Antônio chegou para mim ali antes do início de eu vir ministrar. Ele compartilhou uma visão que ele teve ali quando a minha esposa estava aqui à frente, ministrando. E que Deus trouxe uma revelação de refrigério para a alma cansada, cura para as suas emoções, mover de Deus sobre a sua vida, meu querido. Então, meu querido, não sei como você entrou, mas uma coisa sei, que o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está presente para tocar, para abençoar a sua vida. Jesus não perdia o foco. Jesus não se distraía. Realmente ele estava em descanso, mas ele viu uma multidão que precisava dele. Quantos aqui precisam de Jesus? Levante a sua mão. Esse é o primeiro ponto da nossa palavra. Mas algo, meus queridos, que eu quero compartilhar no primeiro ponto e te dar uma base para você também fazer. Quantos aqui creem que Jesus disse que você fará as mesmas obras que ele fez? Levante a sua mão. Deixa eu repetir de volta. Quantos creem que Jesus falou que você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez? Levante a sua mão. Meu querido, você esqueceu de uma parte desse versículo. Jesus disse que você fará ainda obras maiores. Você pode, porque está sobre você, repousa sobre você a unção do Todo-Poderoso. Então, meu querido, eu volto a enfatizar: quando você se deparar com uma situação, a maioria das pessoas, elas se tornando cristão, elas querem ter experiência com Deus, e não é diferente com você, sim? As experiências, elas vêm a partir de uma necessidade. A partir dessa necessidade, você vai tomar uma decisão. Ou você vai agir por fé, ou vai solicitar alguém que tenha mais fé que você. Eu aprendi algum tempo atrás, meus queridos, que eu não perco a oportunidade. Se vem a mim, eu ouso através do nome de Jesus. E eu já vi muitas pessoas sendo curadas. Eu vi muitas pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus, porque eu ousei crer. Você sabia que Deus não tem filhos prediletos? Alô? Você acredita nisso, meu querido, que Deus não tem filhos prediletos? Mas Ele busca corações obedientes e fiéis. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, versículo 18. Diz lá: ide por todo, no versículo 15 diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas no versículo 16, 17, estes sinais. Quais sinais? Esses sinais acompanharão, estarão junto, estarão indo com você. Beberá coisas mortíferas, mas não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E a glória, meus queridos, é do Senhor. E o privilégio é teu. Eu não sei você, meus queridos, mas eu me empolgo muito com as coisas de Deus, com a unção do Senhor. Eu fico boquiaberto quando eu estou num lugar onde um homem, uma mulher de Deus está se movendo de forma carregada de muita unção. A primeira coisa que eu faço, deixa eu chegar mais perto dele, que eu também quero ser tocado.
esses sinais acompanharão. E algumas pessoas dizem, mas pastor, eu creio. Meus queridos, se você crer, através de você, através da sua fé, esses sinais se manifestarão também na sua vida. Nós temos um hábito que nós fazemos na nossa casa. Quando os nossos filhos eram menores, mais novinhos, e ainda agora a gente faz, antes de levar ao médico, a gente fica orando, e pedindo manifestação de Deus, e Deus responde. Assim como Ele responde a mim, responde também a você, amém, meus queridos? Eu lembro uma certa vez que eu fui fazer uma visita a uma pessoa no hospital, e quando eu estive lá, a pessoa pertence a outro ministério, eu respeitei, mas no final perguntei para ela, viu, você gostaria que eu orasse por você? Ela olhou para mim, não pastor, fica tranquilo, eu tenho Unimed, amanhã já tá tudo certo, eu já está encaminhado para a cirurgia. E daí eu disse, então tá bom, Deus abençoe, e estava saindo. Daí ela pegou e disse, não pastor, o senhor está aqui, então o senhor já ore por mim. Meus queridos, não houve arrepio em mim, mas houve uma fé. Eu acredito naquilo que é a palavra de Deus. Não vou dizer que em alguns momentos há, mas naquele momento não houve. E eu declarei saúde. Ela estava com várias pedras no rim ou na vesícula, algo assim. Eu orei por ela e fui embora. No outro dia de manhã, o enfermeiro, o pessoal da UTI foram buscá-la, levando ela para ser dirigida até a UTI para começar a cirurgia. Ela passou mal, pediu para interromper. Pediu que desse licença para ela ir no banheiro antes de ir. Ela foi, meus queridos, derrubou todas as pedras lá no banheiro. Isso é uma de tantas coisas que Deus permitiu. Por isso quero te encorajar. Se você entrou enfermo, creia, Deus é o mesmo, Ele não muda. E algo que eu tenho entendido, que Deus não precisa repetir a mesma bênção. Tem muitas pessoas que ficam voltadas ao passado. Quantas coisas eu fazia, quanto eu orava. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é eternamente. Mas uma coisa eu quero dizer, se ontem eu tive fé para impor as mãos sobre uma pessoa que estava com o pé da visita, Deus já me deu a oportunidade de curar câncer. Deus me deu a oportunidade para orar por paralítico e ser levantado da cadeira de roda. Deus me deu a oportunidade, uma mulher que ela tomou veneno para se matar, por causa houve uma situação entre ela e o marido. Eu cheguei de madrugada, a família me ligou para mim ir lá. Eu peguei na pulsação dela, estava gelada, ela não respondia nada. Daí eu perguntei para ela, disse, olha, você tentou contra a tua vida mesmo, sabendo de Deus, tendo conhecimento da palavra. Mas se você se arrepender, eu vou orar por você. Se você crer na vida, eu declaro vida sobre você. Ela ali, meio sem nem tipo de locomoção, eu entendi que era o momento de orar. 10 minutos depois, ela queria levantar para servir café para mim. Que o Deus é o mesmo. Meus queridos, coisas grandes e maravilhosas. Você que teve a oportunidade de vir na quarta-feira, coisas como essas e muito maiores, o Senhor reservou para esta igreja, para este ministério. Eu fiquei até ali pensando, imaginando, nossa Senhor, a igreja está quase cheia, mas não está ainda bem cheia. Eu estive fazendo uma visita ali para a casa do irmão Carlos e a irmã Célia. Ele estava falando, né, pastor? Lembra, pastor, da profecia? Eu disse, claro que lembro. Estou correndo atrás dela para que Deus traga a evidência, traga os sinais, as maravilhas dele no meio da sua igreja, da nossa igreja, para a glória do nome dele. Segundo ponto. O primeiro ponto fala de descanso. Nós precisamos aprender
descansar em Deus, mas não de Deus. Entenderam? Descansar em Deus, mas não de Deus. O segundo ponto foram chamar Jesus. Os discípulos trouxeram Jesus. No versículo 12 fala que os discípulos, já olhando a situação, agora olha a situação natural. Você percebe, meus queridos, que o homem natural, a primeira coisa que quer atrair ele é as coisas naturais? Alô, estão entendendo? Os discípulos viram ali Jesus fazer as maravilhas, viram Jesus trazer muitas curas, milagres. Agora eles se deparam ali, eles fazem uma sondagem no meio daquela multidão. O povo foi desprovido ao deserto. Não levaram alimentação. Mas ali aqueles discípulos foram confrontar Jesus, foram apresentar Jesus. Não te importas que este povo esteja perecendo. Mas se for falar sobre a lei da responsabilidade, Jesus não convidou eles, foi eles que foram. Mas como Jesus não faz, lembra que eu disse, Jesus não faz nada pela metade. Talvez se fosse aqui um grande empresário, daria, viu, eu tenho um mercado ali, eu tenho uma padaria, eu tenho ali umas coisas, tenho um restaurante, eu posso te providenciar alguma coisa. Mas eles estavam no deserto. E quando eles trouxeram a Jesus, jogando a responsabilidade a Jesus, você não vai fazer nada? Jesus sabiamente, Jesus tinha algo para ensinar para eles. Jesus queria que através da vida deles os sinais fossem revelados. Meu querido, não sei em que situação você está vivendo, mas uma coisa você pode saber: Deus tem poder de reverter qualquer situação. Porque a própria Bíblia diz que aquilo que é possível para o homem faz, mas aquilo que é impossível depende do poder sobrenatural de Deus. Aquela multidão estava boca aberta, alegre, jubilando pelos milagres e curas que desfrutaram, mas agora tinha algo natural. Os discípulos apresentam a Jesus e dão um depoimento: não tem alimento para toda essa multidão. O que podemos fazer? Meu querido, quando você se depara com uma família, com alguém que está vivendo situações difíceis, você também de repente não tem a mesma atitude dos discípulos. Não posso fazer nada. Apresenta só os obstáculos. Mas o teu Jesus, o meu Jesus, é aquele que vence, supera qualquer obstáculo. E quando eles esperavam que Jesus, então eu vou arrumar lá uns denários, que parece-me que a Bíblia fala 200 denários, e vocês sairão comprar aí. Mas Jesus fez melhor do que isso. Jesus disse: o que tendes? E eles disseram que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Era a alimentação de uma pessoa. Tragam a mim. E creio que os discípulos estavam arregalados. Olha o que ele vai fazer. Jesus então apresenta ao Pai. Ora, você tem orado pelas suas lutas, meu querido? Pelas suas dificuldades? Se tem apresentado aquele que pode mudar a sua situação? Porque se você tem feito a tua parte, agora ter o seu desprendimento de recorrer ao tribunal de Deus para alcançar a bênção e a vitória. Quando eles apresentam Jesus, Jesus levanta aos céus os 5 pães e os 2 peixinhos, ora agradecendo.
Jesus então pede para os seus discípulos: você sabia, meus queridos, aquilo que você tem que fazer, precisa fazer, Deus não fará para você? Um dos maiores impedimentos dos milagres de Deus sobre as nossas vidas é a nossa indiferença. Nós queremos que Jesus faça tudo, até a nossa parte. E quando Jesus abençoa, Jesus pega o pão e começa a repartir e colocar nos cestos. Havia 12 discípulos, número de governo, e foi colocado os 5 pães divididos ali nos 12 cestos. Meu querido, o milagre não aconteceu neste momento. Muitas pessoas desistem dos milagres apenas porque são igual Tomé. Eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Mas se Deus falou, Deus é fiel. Se você encontra respaldo na Bíblia, confie que no tempo certo, Deus trará vitória sobre a sua vida. Alguma coisa que você já tem se alimentado na fonte errada, e por causa de você se alimentar na fonte errada, não nos céus, não na palavra de Deus, você tenha visto só obstáculos. Tem muitas pessoas: pastor, mas eu oro, pastor, mas eu jejum, mas na hora de agir, não age segundo a direção que Deus propôs. E Jesus, depois dos discípulos, Ele organizou aquelas 5.000 pessoas, colocando de 50 e 50. Aí não vou entrar nesse detalhe da estratégia, porque Deus é um Deus estrategista, Ele é soberano e Ele é criativo, e Ele está dentro de você através do seu Espírito Santo. Ele te dará criatividade em qualquer situação que você estiver passando. Interessante, eu imagino os discípulos carregando ali o seu cesto de vime, levando ali uma porçãozinha de pão, e ao mesmo tempo aquele povo, aquela multidão faminta querendo comer do pão. Quantos aqui querem ver milagres de Deus sobre a sua vida? Quantos querem ver milagres de Deus sobre a sua vida? Princípio: obediência e fé. Entender a direção que Deus coloca. Jesus então ordena: agora pode distribuir. A Bíblia nos diz que enquanto eles distribuíam, enquanto eles obedeciam, enquanto eles em fé, meus queridos, é obedecer, é agir. Fé não é um sentimento, é uma convicção. Enquanto eles distribuíam, Jesus começou a se multiplicar. Quando eles se deram conta, havia 5.000 pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia diz ainda que sobejou, porque Ele não desperdiça nada. Quantos querem conhecer esse Jesus? Quantos querem ter um relacionamento mais próximo com esse Jesus? Quantos querem andar confiante, carregado de muita convicção, saber que Ele tem cuidado de você, das suas necessidades, tudo aquilo que diz respeito à sua vida? Provisão sobrenatural. O terceiro ponto é milagre. O milagre aconteceu a partir deles tomarem uma atitude. Deus se preocupa, meus queridos, com a sua família. Ele se preocupa com seu esposo, com a sua esposa. Ele se preocupa com seus filhos. Ele se preocupa com as contas que você fez. Ele se preocupa em trazer as suas necessidades supridas, porque a Bíblia diz que Ele suprirá em glória muito mais, não apenas o que você precisa, mas muito mais. Ele se preocupa na libertação do seu marido, dos seus filhos. Ele se preocupa na salvação deles. Mas Ele também se preocupa em trazer o pão. Por isso que Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja
o teu nome. Venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meus queridos, quando eu comecei a iniciar o ministério, eu era um empresário. Eu ficava pensando, eu ganho tanto, agora para mim abrir mão de tudo isso, o meu sustento. Já fazem 30 e poucos anos que eu tenho visto e ouvido e presenciado e desfrutado milagres de Deus na minha vida, na minha família. Eu sou prova viva dos milagres do Senhor. E eu quero te dizer que nenhuma dos obstáculos, quando eu apresentei diante do Senhor, se tornaram difíceis, se tornaram possíveis de ser alcançadas e tendo vitória para a glória do Senhor. Deus é um Deus de milagre. Mas é necessário que você reconheça. É necessário que você convide para fazer parte de sua vida, da sua casa, dos seus sonhos. É necessário que você se deixe ser orientado, ser conduzido, direcionado por Ele. É necessário, meu querido, que Ele não mudou. Entenda isso, Ele não mudou. E a Bíblia diz que coisas maiores ainda veremos. Coisas maiores veremos. Eu poderia então compartilhar com vocês inúmeros testemunhos do agir de Deus sobre a minha vida. Mas vemos aqui, através dessa palavra que lemos, que Ele é o mesmo. Que Ele não muda. Que Ele é fiel. Que Ele cuida dos seus santos. Que Ele não permitirá nada além das suas forças. Que Ele é poderoso para cumprir muito além daquilo que você pensa ou imagina. Jesus se retirou do ambiente natural para ir descansar. Mas Ele não descansou em fazer aquilo pelo qual Ele foi chamado, pelo propósito que Ele tem para com a minha vida e a sua vida. E Jesus foi o convidado especial para estar aqui nesta noite. Mas Ele não está na forma limitada humana. Hoje, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está na forma poderosa, glorificada, que o poder dEle é imenso. Há um texto na Bíblia que diz, aquele que pede pão, Ele não vai dar coisa diferente, Ele vai dar aqui o pão. Eu gostaria de sugerir a você nesta noite, que você apresente a sua causa diante do Senhor. Você apresente a sua luta, apresente a sua família, apresente se você tem alguma enfermidade ou algo assim. Eu já tive a oportunidade de ver tantos milagres. E cada milagre que eu vejo, eu fico embriagado com a presença de Deus. Mas ao mesmo tempo eu fico desejando, buscando, Senhor, traga essas coisas no nosso meio. Hoje ainda durante a tarde, enquanto eu estava no meu período de consagração, eu comecei a abrir meu coração diante de Deus. E comecei a perguntar quando essas coisas estarão acontecendo no nosso meio. Eu comecei a perguntar diante dele. E eu não quero viver dias na minha vida me limitando quando há uma fonte inesgotável em Deus. Quando há coisas que ainda o Senhor reservou para a minha vida, assim como para a sua vida. E eu ali comecei a perguntar, comecei a ansar sobre isso, Senhor.
E Ele começou a me trazer à lembrança as promessas dEle. Mas muitas vezes, meus queridos, a nossa carne, ou até mesmo a nossa religiosidade, a nossa forma de pensar, esquecemos que o mais importante de milagres de qualquer outra coisa é Ele. Quando nós estivermos cheios, transbordando dEle, eu amo estar na presença de Deus. E a presença de Deus está aqui para te abençoar. A sua mão está estendida para tocar na sua vida. Ele está aqui para renovar o teu coração. Ele está aqui para dizer que há esperança para a sua vida, para a sua família. Ele já deu um decreto de salvação para a tua casa. Ele tem um decreto de libertação se você ou alguém da sua família se encontra oprimido, quer seja nos vícios ou algo assim. E Ele me fez lembrar que a vida que Ele ofereceu e oferece para mim e para você não é uma vida conta-gota. Talvez, meu querido, por muito tempo você foi apenas aceitando conta-gota para a sua vida, porque você viu a sua família está salva, mas é muito mais do que isso, meus queridos. Talvez você já desfrutou de bênçãos, mas eu costumo pensar e crer, se Ele fez e faz hoje algo novo, tremendo na minha vida, amanhã eu vou experimentar algo maior, porque a fé é crescente, a fé ela é experimentada, testada e aprovada. Deus derrama mais do seu poder, da sua graça sobre a nossa vida. Quantos de nós temos recebido direção de Deus, ordem de Deus, vá, ore, e eu ainda fico questionando, me dá um sinal. Ele já deu o sinal, já deu a ordem, mas eu insisto, Senhor, eu quero ver milagres, mas você é a resposta do milagre. Se você, meu querido, que não tem o seu marido convertido ao Senhor, você fica pedindo, que o meu marido se converta, que a minha esposa se converta, pois eles se converterão através do seu testemunho, o que representa Jesus na sua vida. Bênçãos grandes e maiores o Senhor tem reservado para mim e para você. E eu quero te declarar, meu querido, Ele já declarou que a sua família é salva. Não aceite nada menos que a palavra do Senhor e as promessas de Deus sobre a sua vida. Não permita que a sua alma caia no engano. Não permita que a sua alma seja afetada e venha desanimar na caminhada. Não se peca com os deuses que são falsos. E nesta noite eu quero te dar a oportunidade, enquanto o louvor estará adorando ao Senhor, se você quer ter atitudes de respostas, não ficar aguardando, não ficar esperando mais sinais, provocando talvez até a ira de Deus. Se você quer ver milagres, e esses milagres passar por você, você ser o agente de transformação na sua casa, ser agente de transformação na vida de pessoas, ser agente de cura, ministro dos céus. Enquanto o louvor adora ao Senhor, eu quero convidar você para vir à frente, trazendo a responsabilidade sobre você, porque a Bíblia diz que Deus não mente. Ele não é filho de homem para que se arrependa, e tudo aquilo que Ele prometeu
você terá coragem de perguntar ao Espírito Santo: me mostra o que eu preciso ajustar na minha vida, quais atitudes que eu preciso tomar para que o teu sobrenatural seja manifesto na minha vida. Então, meu querido, tenha liberdade de sair do seu lugar. Você que quer algo de Deus, sobrenatural de Deus, está disposto a tomar uma decisão, cooperar com o Espírito Santo. Eu gostaria que alguns dos diáconos que estão presentes ficassem e também o grupo de intercessão estivesse ao lado, para estar juntos, estar impondo as mãos, declarando vitória, bênção sobre a vida dos servos e servas do Senhor, profetizando mudanças, profetizando chaves que serão abertas, milagres que estarão acontecendo. Em nome de Jesus, eu clamo diante da tua presença. Peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, esteja passeando em nosso meio. Que a graça gloriosa, a unção do alto seja liberado sobre a vida dos teus servos. E que o Senhor traga uma visitação sobre cada vida. E que eles sejam tocados no seu Espírito, que eles sejam, Senhor, movidos por uma palavra rema nos seus corações, para que a glória do Senhor seja vista nos lares dos teus filhos, e que não falte o óleo fresco, que não falte as provisões dos céus sobre a vida dos teus filhos. Nós declaramos graça, poder e unção da parte do Senhor sobre a vida dos teus filhos e filhas, em nome